Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da EBD da PIB de Ponta Grossa. Nós estamos estudando sobre as cartas, que Paulo escreveu. Hoje vamos falar sobre Gálatas e a gente tem que pôr na nossa mente, no nosso coração, que as cartas são atemporais, independente da época, independente do tempo. Ela foi para aquele tempo, ela é para nós hoje também e vai ser para gerações futuras que virão. Então, como a gente já viu na aula anterior, Paulo, ele foi um homem que marcou a sua história. Paulo foi um homem, que escreveu o livro de Gálatas. O livro não, irmãos, a carta de Gálatas, Ele escreveu essa carta, Ele foi um homem que ele era perseguidor de muitos cristãos, e quando ele tem esse encontro com Jesus, a sua vida, é totalmente transformada, Então, Paulo, ele passa a ser o apóstolo do amor, Ele tem esse encontro marcante com Jesus, que marcou a história da igreja. Então, a igreja, o cristianismo, não é mais o mesmo devido a esse amor, que Paulo teve por Jesus, o encontro que ele teve. Então, ele terminou sendo um mestre em ensinar o amor, a esperança e a fé. Paulo mudou, realmente a história tem mudado as nossas vidas. Então, a gente vai ver algumas situações que Paulo enfrentou, lá em Galácia. Galácia, na realidade, que a gente vai ler a história no livro de Gálatas. Galácia não foi uma igreja em si, era uma região. Então, provavelmente, várias igrejas receberam aquela carta, várias igrejas receberam aquela palavra que Paulo estava ensinando, Então, Paulo provavelmente, quando estava percorrendo, numa das suas viagens missionárias pela Macedônia, aproximadamente entre 59, depois de Cristo, ele escreveu às igrejas. Então, Paulo estava muito preocupado, na realidade, com os cristãos daquela época, porque muitos estavam sendo afastados do evangelho verdadeiro e muitos estavam sendo o quê? Enganados por não só falsos mestres, mas por falsos cristãos também, que estavam, na realidade, distorcendo a palavra de Deus, a palavra que Paulo estava ensinando para aquelas pessoas. Então, a influência da cultura grega e romana naquela época também era um fator de muita confusão aos novos convertidos. Então, muitas pessoas que pregavam o evangelho, elas eram legalistas ali e ensinavam que a salvação se dava pela circuncisão, pelo cumprimento da lei judaica. E Paulo, a gente vai ver em todo o tempo, que ele estava defendendo e ensinando que a salvação se justificava por meio da fé. Então, que a fé é baseada, na realidade, no nosso desenvolvimento pessoal. E a salvação se dá por meio da graça, E ela é vinda somente através de Jesus. Então, não tem nada que eu faça que justifique o processo da salvação na minha vida. Então, a palavra que Paulo vai estar trazendo aqui, é tão atual quanto foi para aquele tempo, para nós, como eu comecei esse vídeo dizendo, e para gerações futuras, Então, a gente vai estar vendo aqui, na realidade, com o objetivo principal, dessa nossa lição é compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho e ela é insubstituível. Então não tem nada que eu faça que venha substituir a graça, de Cristo através da minha vida, o plano da salvação. E o que eu preciso fazer quando eu entendo isso? Combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. Eu não posso ficar aquém também. Eu não posso, na realidade, ver muitas vezes a palavra sendo pregada de forma errada e tampar os meus olhos, colocar panos quentes, Era o que Paulo estava vendo aqui. Paulo estava preocupado quanto a isso, Ele queria fazer algo diferente. Então, ali a gente vê em Gálatas 2:20, que é o texto base, da nossa lição, o seguinte:
Paulo falando, né? Portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, pela experiência que Paulo teve, a gente vê ali que a sua vida foi totalmente transformada mesmo, né? A gente vê ali que ele muda totalmente a geração das pessoas que estão ao seu redor, e ele é enfático, não sou eu, mas quem vive, né? Quem vive através dele é Jesus. Então, ele começa a trazer para nós, nessa carta de Gálatas, alguns ensinamentos que estavam acontecendo naquela época e para a gente refletir, que muitas vezes acontece na nossa época também, no tempo que nós estamos vivendo. Então, a primeira problemática, né, que Paulo encontra está lá em Gálatas, capítulo 1. A gente vai estar lendo aqui, de 6 a 9, só é bem rapidinho. Fala o seguinte: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que nós já pregamos, seja considerado maldito, conforme eu já vos revelei. Antes declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daqueles que já recebeste, seja amaldiçoado. Então, Paulo aqui estava encontrando essa situação. Os crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. E Paulo ali estava mostrando para eles que a experiência de Cristo viver em nós é a base do evangelho. Ela é insubstituível. Então, nada que o homem fizesse, nada que ele ensinasse contra a palavra de Deus trazia, né, o processo de salvação. Então, o que a gente começa a ver aqui, né, onde a gente vê Gálatas 6? Muitos estavam seguindo falsos mestres, né, com uma mensagem enganosa. Eles estavam sendo totalmente ludibriados, né? E essas pessoas estavam ensinando que a salvação, para obtê-la, ia além da fé. Era um cumprimento da lei, né, por aquilo que eles fizessem. Então, esses falsos mestres, essas falsos religiosos, esses falsos irmãos estavam na realidade contaminando o corpo de Cristo naquela época. Então, o que é um falso evangelho nos dias de hoje, que a gente pode dizer, né? Muitas pessoas aderem ao evangelho, ao cristianismo, para conseguir alguma coisa. Elas até impõem, mudam de vida, fazem algumas coisas achando que por isso Deus vai adquirir alguma coisa para elas, além do processo de salvação, e não se convertem de verdade. Então há ainda, infelizmente, como havia naquele tempo, hoje em dia, pessoas aderem ao evangelho, mas não se convertem de verdade. E o perigo desse acréscimo, né, de eu estar pregando mentira, de eu não estar pregando a verdade do evangelho, é que a palavra de Deus fala em Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, eu não posso ensinar, na realidade, o contrário da palavra de Deus. Eu preciso ensinar, na realidade, o que a Bíblia nos traz. Ela é fundamento para a minha vida, ela é fundamento para o meu desenvolvimento. E ali a gente começa a ver que Paulo estava encontrando essa situação. Uma segunda situação que Paulo começa a encontrar ali está em Gálatas 2, versículo 16, que fala o seguinte: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus pela fé, de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Então Paulo foi bem enfático. Os Gálatas estavam substituindo a graça pela lei. E Paulo fala muito claro ali: nada que você faça baseado na lei vai justificar o plano da salvação, né? Não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. Antigamente, a lei, ela tinha um alicerce
louvável, um alicerce bom, um alicerce certo, né? Para que era esse alicerce que Deus criou? Foi Deus que criou a lei, não foi o homem. Ela foi criada para regulamentar regras sociais, criminais, até espirituais, né? Daquele tempo na época, né? E também para o cumprimento da palavra de Deus. Então, assim, Deus de forma progressiva, ele foi o que? Revelando ao homem o plano da salvação. Então, é interessante a gente parar a pensar que a lei ela teve um início legal, um início justificável, mas Jesus veio quebrar muita coisa da lei no que tange ao processo da salvação. Até muitas coisas na questão da espiritualidade, da lei moral, ainda nós até vivemos hoje. Nós vivemos bastante firmados na lei. Por exemplo, você não pode matar, você não pode roubar, porque tem consequências diante disso tudo, né? Mas o que eles estavam querendo trazer ali para o povo naquela época é que a salvação era baseada na realidade, no cumprimento da lei. E isso trazia o pecado. Então, lá em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, para eles, o cumprimento da lei, né, era a eliminação do pecado. E a gente tá vendo que na realidade não é. A única coisa que elimina o pecado da nossa vida é o fato da salvação através de Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus como Senhor e Salvador, e isso me traz, na realidade, garantia de salvação. Então, uma outra situação que Paulo estava enfrentando ali está em Gálatas 2,4, que nós estamos lendo aqui, vamos ler aqui, né, que fala o seguinte: essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravo. Jesus veio nos libertar. E aqueles homens naquela época, né, eles queriam ainda continuar escravos da lei. Jesus veio quebrar tudo isso. Então, o que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos, os intrusos na igreja. E Paulo estava, né, ensinando ali que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao evangelho. Então, isso precisa ficar bem ciente, né? É através da experiência, daquilo que da atitude que eu tomo quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? E eu passo a viver em fé, que eu começo a praticar a palavra, que tudo na minha vida começa a ser mudado. E eles queriam escravizar as pessoas, né, naquela época. Então, alguns fariseus, né, se você ler lá em Atos 15:5, eles falavam que os gentios, né, eles deveriam ser circuncidados, eles eram obrigados a obedecer à lei. O objetivo deles, né, era eliminar o dom gratuito da salvação e o mérito de Cristo. Então eles eram corruptos, queriam enganar as pessoas de todas as formas. Então eles chegam até uma hora para Tito e falam assim para Tito, né? Tito estava com Paulo nessa viagem. E ele fala o seguinte: olha, vocês têm que circuncidar Tito. E Paulo, ele não aceita essa declaração e o cumprimento dessa palavra na vida de Tito. Por quê? Para não dar credibilidade aos falsos mestres que estavam ensinando mentiras. Então Paulo, ele viveu a lei durante muito tempo, ele conhecia muito a lei, né? Ele matou muitos cristãos, perseguiu muitos cristãos, porque ele vivia a lei, então ele achava que a lei justificava tudo. E quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele entende na realidade que é através da graça, da salvação, do sacrifício de Jesus naquela cruz, que a nossa vida agora é mudada, a nossa vida é restaurada. Então é o que fala, né? Aí esse próximo slide, Paulo estava ensinando que a experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor. Então Paulo começou a experimentar isso, Cristo através da vida dele. Então é isso que nós precisamos levar para as outras pessoas, Cristo através de nós. Então as palavras e atitudes de Jesus representavam o que Paulo queria que se produzissem, né, que se reproduzissem em sua vida, né? Cristo vive em mim quando pratico a sua palavra. Então isso precisa ser uma verdade grande na nossa vida no dia de hoje também. Então Paulo também encontra a próxima situação enfrentada, né, ali por Paulo, está em Gálatas 2:21, que fala o seguinte:
não torne inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então os gálatas estavam querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir, né, às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. Então ele fala o quê? Se eu começar a cumprir a lei, eu vou na realidade deixar a morte de Cristo em vão. Não era isso, né, como Paulo queria ensinar. O que ele queria ensinar, repete aqui de novo. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Então, assim, não é mais pelo que eu faço, não é mais pelo cumprimento, né, da minha religiosidade que eu vou adquirir o plano da salvação e meus pecados vão ser perdoados, mas é pela experiência de Cristo. Então, o legalismo, ele exalta o que temos que cumprir. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. Então isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Esse povo vivia isso naquele tempo e muitas vezes nós estamos vivendo também hoje, né? Pelo que eu faço, pelas boas obras, né? Eu tô na realidade adquirindo a minha salvação. E a palavra de Deus para nós nessa manhã é que nada que eu faça vai justificar a morte e a ressurreição de Jesus. A salvação vem pela graça. Eu não mereço, mas o Senhor me dá como um presente. E isso precisa ficar muito claro no nosso coração, né? Nos dias de hoje. Então, para a gente poder estar refletindo aqui, né? O que nos dias de hoje tem influenciado você de viver plenamente o Evangelho de Cristo? Nós precisamos saber, né, que na realidade nem pessoas, nem circunstâncias, nada nessa vida pode, né, nos separar desse amor do Senhor, que não é a religiosidade, que não é pelo fato de eu viver uma vida por boas obras, fazendo algo pelo outro, que isso é louvável. A fé, ela cria isso, ela gera isso em nós de forma natural. As boas obras são feitas de forma natural, mas nada pode substituir o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nada pode, né, substituir o plano da salvação e o perdão dos pecados. É o arrependimento, é viver uma vida em obediência, é viver uma vida em santidade. Tudo isso, na realidade, me aproxima, né, a cada dia mais, não só de Cristo, mas como Paulo é bem enfático aqui, Cristo começa a viver através de mim, diante, né, da minha mudança, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né, entrego realmente, e Ele começa a mudar tudo aquilo que está ao meu redor. Então nós precisamos, né, deixar na realidade que Cristo viva, que Cristo cresça, né? Então o que eu posso fazer para que Cristo viva em mim? Eu preciso ler mais a Bíblia, né? Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você, sua vida é transformada. Você precisa buscar, né, desenvolver uma vida mais de oração. Você precisa buscar, na realidade, mais intimidade com o Pai. Rejeitar, né, tudo aquilo que vem contra o reino de Deus. Toda religiosidade humana tem que cair por terra, né? Você tem que ensinar essa verdade a outras pessoas, né? Que está falando no ponto 4, né? Ensine a essência do verdadeiro evangelho, não acrescente nada, não traga princípios humanos, mas sim princípios fundados da palavra de Deus, né? E não se esqueça, o justo viverá pela fé. Então, a lição dessa manhã é que Cristo vive em nós, né? Cristo precisa viver através de nós. E essa verdade, quando ela é praticada, a nossa fé é aumentada. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós somos salvos e libertos de todo pecado. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe nesse dia e que você pratique a palavra do Senhor todos os dias e leia o livro de Gálatas e leia a palavra de Deus. Deus abençoe.